Ô, senta aí, meu filho, que o fogo ainda tá vivo e a chaleira canta baixo lá na cozinha. Vem mais pra perto da minha perna, ajeita esse cobertor que o vento bateu na porta e deixa eu te apresentar umas histórias que o vento trouxe daquelas bandas onde a terra guarda segredo e o povo fala baixo para não acordar o que não se deve acordar. Hoje eu vou te contar uns causos que ninguém conta direito, daqueles que a gente guarda na boca fechada e só solta quando a lua tá redonda e os cachorros já se calaram. Antes de eu começar os causos, se você gosta desse tipo de história e quer ouvir mais depois, dá uma força, se inscreve lá no canal, ativa o sininho para não perder quando eu soltar outro causo e deixa aquele like para ajudar a espalhar as histórias da roça. E se você tem um causo guardado na memória, conta nos comentários. A gente gosta de ouvir e passar adiante, como quem passa o pão quente. O primeiro que eu vou te dizer aconteceu lá para a beira da Estrada Velha, onde só passa carro quando Deus quer. Lá morava o Coronel Januário, homem de peito estufado, daqueles que cumpre promessas só quando tem troca. A casa dele era de barro e telha, terreiro grande, um alambrado que parecia dizer, aqui é meu. Tinha um cavalo preto, escorrido no brilho, que mais parecia enfeite de poder do que bicho de trabalho. O coronel o tratava como herança, dava ração cara, penteava a crina com a ponta do dedo, mandava os patrões trancarem o animal numa cocheira que cheirava a serragem e cavalo limpo. Naquela roça corria um costume antigo. Quando um homem ia morrer, ele prometia uma missa, acendia a vela na capelazinha da encruzilhada ou dava um terço à benzedeira da vila. Promessa feita, dizia-se, era como pegar pela boca do diabo. Se quebrasse, vinha coisa ruim. O coronel, na sua juventude, prometeu uma missa grande ao santo do caminho se conseguisse vencer um litígio que o outro patrão trazia contra ele. Ganhou a causa, ganhou o terreiro mais um atalho e esqueceu a promessa na mesma semana. O santo que o vale, ele dizia, e a missa ficou sem vela. Os vizinhos cochichavam, mas viviam com medo de contrariar o homem da fazenda. Só a velha benzedeira, Dona Leonor, era de voz firme. Uma noite de lua minguante, ela apareceu no portão do coronel com um punhado de ervas e um rosto tão sério que até os cachorros se aquietaram. Coronel, falou ela, promessa é corrimão para o homem andar reto. Se o senhor não cumprir, não adianta ter alambrado, que o chão vai se abrir em volta. O coronel riu, bateu com a bengala no chão e mandou que ela fosse embora. Deixa isso para a rezadeira, Leonor. Eu não gosto de histórias. Algumas semanas depois da recusa, quando a terra ficou mole de chuva, o cavalo preto começou a se comportar estranho. À noite, trazia os sapatos do corpo sujos de lama da estrada e pendia o pescoço para o lado como se ouvisse alguém chamando. O homem que apacentava o bicho jurou que viu passos na rua, soltos, sem dono. Numa madrugada, quando a lua ainda era coisa pequena, o coronel acordou com um sopro gelado que entrou pela janela da frente. Levantou da cama e foi até a cocheira. O cavalo estava de pé, firme, e o olhar dele parecia atravessar o homem. "Quem te chama, seu amargo?" Os empregados dizem que ele murmurou. O animal só bufou e bateu a pata como se marcasse um compasso. De manhã os dois, cavalo e homem, saíram para a estrada. A carroça ficou vazia. O coronel nunca mais foi visto do mesmo jeito. Perdeu a vaidade, os olhos ficaram de alguém que ouviu coisa que ninguém devia ouvir. Passou a noite na capela, acendendo vela, pedindo missa e chamando o padre que mora na cidade. Mandou benzer a casa inteira com água benta e arrumou a missa prometida não porque queria, senão porque a voz que vinha da estrada parecia lhe seguir igual sombra. O povo conta que, para acertar a promessa, ele acabou deixando a cocheira aberta para o cavalo ir e voltar quando quisesse. E, para prova de que cumprira, mandou plantar no terreiro uma cruz de madeira na beira da estrada. Dizem também que, de vez em quando a lua se faz redonda e os burros se aquietam, aparece um vulto na estrada. Um homem curvado levando vela, acompanhado de um cavalo preto que não pisa o chão. É aviso, é descanso, ninguém nunca sabe.
O que ficou claro para todo mundo é que promessa quebrada vira peso que não se carrega só na consciência. Carrega no sono, na casa, no cavalo e nas costas de quem ousou enganar o santo. A lição daquele causo ficou gravada. Promessa é coisa que se cumpre para não virar sombra no pé da porta. Quando o coronel entendeu isso, tardio e cambaleante, a vila suspirou. E a velha benzedeira, que já tinha chorado um galo e feito um caldo de ervas que nem Deus precisa saber, ainda falava baixo quando passava. Promessa é rastro de homem inteiro. Sem rastro, vem o vento e leva. O segundo causo que eu guardo é de outra natureza, mais doce e mais amarga ao mesmo tempo. Foi com a dona Mariana, uma mulher pequena de riso com cheiro de café, mãe que lavava roupa no rio e sabia o nome das plantas. Ela tinha uma filha, a Rosinha, que era moleque de riso fácil e olhos que puxavam o céu. Numa seca ruim, quando o riacho virou um fio e a comida apertou, a menina caiu doente, febre que vinha de noite e tremia os dentes. A mãe, sem saber onde bater, foi até a benzedeira da outra banda, a tia Cidinha, que já tinha curado mais gente do que está escrito em cartório. Tia Cidinha cheirou a menina, rezou uma oração curta e deu um remédio de chá com noz de cola e folha de manacá. Mas havia algo além do corpo. A menina falava com alguém que não estava ali, apontava para o fundo do quintal e ria de coisas vazias. Ela fala com o que mora no riacho, disse a velha benzedeira. E se fala é porque deu acordo. Mariana tremia, porque em sua família se conhecia de promessa. A mãe da mãe, passada, tinha feito um trato com o rio para que a pesca viesse. Trato com água tem gosto de segredo e costuma pedir preço quando menos se espera. Tia Cidinha propôs um teste, levar a menina ao poço, onde o pai costumava jogar moedas em dia de festa, e rezar 3 Pai Nossos junto com um punhado de ervas lavadas na lua. Mariana fez, e no meio da reza a menina apontou e disse o nome de um homem, um nome que ninguém na vila dizia. Depois disso, Rosinha teve noites mais calmas, mas continuou olhando o riacho com um sorriso que não cabia no rosto. As pessoas começaram a notar que, quando alguém ia buscar água, vinham gotas na garrafa que tinham um brilho esquisito, e uma vez ou outra, uma luzinha parecia correr sobre a superfície como se tivesse pressa. Uma tarde, uma vizinha que cortava lenha ouviu a menina conversando sozinha perto da margem. Não roubou nada, levou só o que foi prometido, ouvia-se a voz miúda de Rosinha, e às vezes outra voz, como se fosse 2 em uma, respondia com ecos. Quando chamaram a benzedeira, ela foi com cuidado, levando sal e uma cruz de madeira que já tinha sido bênção de milhos plantados. A velha sentou-se à criança, fez a benzedura curta e falou em voz baixa com quem estava à margem. Se prometeste, cumpra. Se pegaste sem pedir, devolve. Ninguém viu quem falou com ela, mas naquela noite a menina fez um gesto com as mãos como quem entrega. No dia seguinte, o pai encontrou no fundo do poço uma moeda antiga que ele jurava ter perdido há anos. A família contou a história, e com o tempo a menina cresceu com respeito pela água. Casou-se, teve filhos e sempre na sacada da casa de taipa cantava uma reza curtinha antes de encher a jarrinha. Água que corre, leva o que é teu, devolve o que foi dado. Era um jeito de lembrar que com o sobrenatural não se brinca e que promessa com a água é coisa de quem tem palavra. A lição que ficou foi essa: quando a natureza te pede algo, paga. Não dá para enganar aquilo que alimenta a tua casa sem que algo volte pedindo conta. O terceiro conto aconteceu lá no cemitério velho, na beira do que chamavam Estrada da Cruz. O lugar tinha uma cruz torta, umas campas cavadas pelo tempo e uma violência de musgo que cobria a velha lápide. Por ali circulava o rapaz Zeca, namorador de 2 estradas, todo gosto de música e promessa de casamento adiada. Zeca não tinha salvação, passava mais tempo na venda que em casa e jurava que um dia ia juntar dinheiro para casar, mas o trabalho era pouca e a bebida era muita. Uma noite, bêbado e abatido, ele ouviu a história de um tesouro enterrado sob uma das campas, coisa que os mais velhos diziam era balela para manter o povo longe do descanso dos mortos. Zeca, que gostava de 2 coisas mais que de nada, mulher e fortuna, resolveu que ia cavar aquela cova.
Andou até lá quando o relógio da torre já marcava horas que a gente chama de desajeitadas. Levava uma pá velha do pai e um lampião que tremia como se soubesse da vergonha. Começou a cavar. A terra, quando mexida de noite, dá um cheiro que aperta a garganta, mistura de úmido e de coisas esquecidas. Ele ouviu passos, mas achou que era o churrasco dos vizinhos. Cavou mais. Quando a pá bateu em algo duro, o lampião estourou numa faísca que parecia rir. Da campa saiu um sopro que cheirava a vela queimada e folha velha. Zeca olhou e viu, à luz mortiça do lampião, uma luz menor ainda, uma vela tonta que acendia e apagava. Uma voz fina, sem corpo, falou: "Não mexas onde dorme." Zeca tropeçou e deu risada de nervoso, certo de que era só medo que a cachaça ampliava. Tentou cavar de novo, a voz soou mais perto, e dessa vez ouviu-se um nome, o nome de sua mãe. Ele parou, e a terra ao redor parecia sussurrar com a raiz das plantas. Naquele momento, uma figura apareceu na trilha, uma mulher com roupa de festa e cabelos grudados pela chuva que não tinha caído. Ela falou com calma que cabia em ossos. "O que buscas é ruína. Cada tumba tem sua canção." Zeca, teimoso como quem ainda acredita que fortuna vale mais que perdoar ofensa, empurrou a mulher. Ela se afastou, porém deixou cair uma pequena cruz de madeira que bateu na lama. Quando Zeca a pegou, sentiu a mão gelada, como se tivesse tocado água de poço profundo. Na manhã seguinte, encontraram a pá caída e o lampião quebrado, mas Zeca não estava. Procuraram por dias, chamaram vizinhos, até o padre veio e bateu água benta na campa. O que se soube mais tarde foi que Zeca foi visto caminhando pela estrada da cruz, cabeça baixa e na mão uma pequena cruz que ele nunca antes tivera. Voltou meses depois, homem mudado, casou-se com a moça que amava, trabalhou duro e nunca mais falou em tesouro. Às vezes, quando a lua faz sombra e as crianças passam correndo perto do cemitério, ouvem-se passos bem longe, como se alguém caminhando de noite resolvesse contar as horas. A família de Zeca contou que ele passou a visitar as campas, levando flores simples e rezando baixinho por quem lá dormia. Pagou sua dívida com a terra, assim como aprendeu que não se mexe no descanso alheio sem pagar um preço de arrependimento. Cada um desses causos tem a mesma costura: promessa, respeito e reparação. As pessoas da roça sabem que o que está debaixo da terra pede conta e que o vento leva mais que poeira, leva reputação, amor, sono de criança. Eu podia ficar aqui a noite inteira, minha gente, dizendo outras histórias, porque essa terra é cheia delas. Tem uma que envolve uma viola que toca sozinha no mato, outra com um menino que apareceu na janela da cabine da fazenda pedindo leite e nunca mais ninguém viu. Mas essas ficam para depois, para quando o café estiver pronto e as estrelas caírem um pouco mais. Antes de eu seguir, presta atenção. Quando conto essas histórias, eu não quero deixar você com medo à toa. O medo na roça tem serventia. É ele que guarda a promessa, que segura a criança de pular o riacho de noite, que faz o homem lembrar do que prometeu a Deus e aos outros. O que eu quero é que você leve isso como quem leva a luz na mão. A verdade tem peso e a promessa tem nome. Guarda bem as palavras que você diz olhando nos olhos do outro, porque a boca é com que a gente planta colheitas e inimizades. Agora eu vou te contar mais uma que me deixou sem sono por umas noites. Foi numa fazenda onde a chuva caiu por meses, e no terreiro havia uma casa de taipa que rangia como porta velha. Lá morava Dona Rita, mãe de 3, que tinha o dom de curar de um jeito que não se aprende em livro. Passava a mão e falava. A família dizia que a Rita tinha nascido com o dom de ver sombras. Quando criança, via vultos que vinham buscar o gado. Cresceu, casou e usou o dom só quando precisava. Até o dia em que um marido orgulhoso e ciumento, um homem que batia o pé e esquecia de beijar, decidiu que o dom era maldição e mandou a mulher parar com as curas. Rita não obedeceu. Curou o que dava e o que não dava. Um dia, uma moça jovem levou até ela uma criança que chorava sem se cansar. Rita curou com o remédio de sempre, e a criança dormiu como pedra.
O marido, no entanto, dizia que aquilo atraía vizinhança e falação. Fez-se uma briga que começou pequena e cresceu. Quando o marido foi para a roça, Rita fechou a porta e rezou uma oração curta para agradecer. Naquele mesmo dia, ouviu-se no terreiro passos leves, como se alguém andasse descalço na prau, e quando abriu a janela, viu uma figura alta, de branco, que não parecia mulher nem homem, apenas presença. A entidade, dizem, puxou a cadeira do pai e deixou uma pena branca sobre a mesa. A partir dali, os bichos começaram a se acalmar quando Rita passava a mão. Mas também começavam a faltar colheitas em dias que o marido mais precisava, e a sorte do homem parecia virar com as estações. Ele, tomado pelo orgulho, saiu batendo a porta e prometeu que se Rita não parasse, a casa ia ruir. Ela, com o coração apertado, continuou seu cuidado. Até que uma noite de vento cortante, quando o homem voltou mais enraivecido do que costume, a porteira rangia, e uma voz na estrada disse o nome dele. Ele foi até a varanda e encontrou uma pena no batente, e no rosto do capataz uma calma sem explicação. Comprou aquilo como afronta e foi para cima de Rita. Ela, que sempre falou baixo com o mundo, apenas disse: "Meu compadre, eu curo quem me pede, e se minha bênção te machuca, não é minha intenção." Ele bateu o pé, e na confusão a casa tremia. No amanhecer, o homem estava mais velho, como se vida e paciência tivessem trocado de lugar. Perdeu o gosto por mandar e passou a ouvir mais. Rita continuou a acolher, e o povo passou a trazer até ela pessoas de longe para benzer a febre que não tinha explicação. A moral aqui vem assim: quando um dom é usado com amor, ele cura, e quando é usado com orgulho, cria tempestade. O sobrenatural na roça responde à intenção do coração, e quando o coração é bom, até as penas que caem são bênção. Eu juro que o fogo já está no fim, a chaleira já não canta com a mesma firmeza. Te falei desses causos porque a roça é assim, cheia de alerta e cheia de perdão. O povo que mora nela sabe que ouvir é tão importante quanto falar. Por isso, quando alguma voz além da nossa chama, a melhor coisa é escutar com respeito. Eu tenho mais histórias, umas que fazem o cabelo ficar em pé e outras que aquecem como um cobertor. Se você quer continuar por essa estrada comigo, eu tenho lembranças guardadas daquelas noites de vela e do som da viola que atravessa o breu. Mas deixa eu te contar só mais uma pequena coisa antes de a água secar. Lá para os lados do Engenho Velho, dizem que existe uma cruz na encruzilhada onde a luzinha aparece quando o dia vira luto. Quem passa por ali com promessa no bolso, sente o peso e ajeita a palavra. Isso é lembrança, meu filho, não é ameaça. A roça ensina com jeito seco, como quem bate no couro e depois dá remédio. Fica aí, que eu ainda tenho coisas para falar. Quando o vento mudar, trago as outras histórias que a noite deixou penduradas no alambrado. Lá na beira do engenho, onde a estrada se divide e o capim inclina como quem faz reverência, a cruz ficava cravada num monte de pedras que mais parecia um pulso velho da terra. A cruz de madeira tinha a marca do tempo, inchada nas juntas, cheia de musgo nos veios e, quando chovia, ficava com um cheiro de porão e de promessa molhada. Era ali que a luzinha aparecia. Não sempre, não à toa, mas quando o dia ficava cinza de luto e alguém passava com uma palavra marcada no bolso. Dizem que a luzinha não era luz de santo, nem de diabo. Era uma réstia que vinha perguntar. Ia olhando para o peito de quem passava, pesava o nome que vinha na boca e, se encontrasse verdade, acendia mansa e dava passo. Se encontrasse mentira, tremia igual pena de ave que perdeu o ninho, e a pessoa sentia o peso da palavra como um cajado de vento nas costas. Foi um rapaz, chamavam-no Zé das Tabocas, que primeiro me contou isso de perto, com a respiração presa no peito, como se ainda tivesse passado pela encruzilhada. Zé era desses homens que herdaram a pressa do pai. Pé curto, passo largo, promessa fácil. Teve amores e dívidas, como todo mundo daquelas bandas. Uma vez, numa braguinha de fé, prometeu à mãe moribunda que voltaria para casa antes do anoitecer, que não beberia no caminho e que traria um remédio que ela precisava. A mãe, entre chales e saudades, disse:
Promete, meu filho, e se prometes, cumpre. Ele apertou a mão dela e a promessa entrou no bolso como um papel quente. Quando saiu da casa, o dia era manso. Zé rumou pela estrada dos fundos, que corta o brejo e passa pela cruz do engenho. Chegou na beira da encruzilhada e sentiu a presença. A luzinha apareceu como uma boca de vela entre 2 dedos de sombra. Não foi aberta, foi breve, só o suficiente para pedir contas. Zé olhou para o bolso, sentiu o papel da promessa e sorriu com a ideia de que prometer era fácil e cumprir era para quem tinha coragem de verão. A troça do coração batia na mesma cadência do passo, e lá vinha o botequim com a porta rangendo e a prosa de ele sempre passar. Entrou por aquelas cadeiras de bar que cheiram a óleo de gambá e promessa quebrada. A primeira cachaça foi por saudade, a segunda por companhia e a terceira porque a dor da casa ficou mais longe. Quando lembrou da mãe, a promessa ainda estava no bolso, papel quente, tinta seca. Levantou-se tonto, pensou em sair sem pagar e no remédio, e então a palavra entrou de novo, cumpre. Mas a boca do botequim já fazia outra música, e o relógio já trocava o rosto. Zé saiu cambaleando, e quando chegou à encruzilhada sentiu de novo a luzinha. Desta vez ela não sorriu, brilhou curta e fria, como lâmina. Zé tocou o bolso e sentiu o papel. A palavra agora esmagava o peito. Um vento fino começou a rodar as folhas do caminho, e no fundo da garganta o rapaz ouviu o nome da mãe chamando num eco fino. Ele tentou arrancar o remédio do pensamento, mas a hora havia ido embora. Prometer era fácil, lembrou-se. Cumprir morava onde o corpo encontra a disciplina do dia. A luzinha fez o que tinha de fazer, mostrou o caminho do lado mais escuro. Mas quando Zé fez movimento de voltar, o canto do botequim saiu mais alto, e algo no corpo se contorceu. Foi o orgulho, mais do que a fome. Entrou de novo, desta vez para pagar com suor a promessa que iria fugir dele. Quando saiu pela terceira vez, já sem troco no bolso e com a cara marcada de quem aprendeu, caminhou rápido. Chegou em casa com a cara lavada de terra, a mão trêmula e um remédio quebrado na outra mão. A mãe sorriu com menos força do que ele esperava, mas sorriu. A promessa foi cumprida, como quem costura um remendo. Foi feio, foi difícil, mas foi feito. Esse é o lado bom da história da cruz. A luzinha também guia quem quer ser guiado. Mostra que cumprir é mais do que dizer, e a roça gosta de quem cumpre. Depois disso, Zé aprendeu a não empurrar palavra para o bolso e a medir o peso do que leva ao peito. Mas as coisas raras não acabam por aí. Na outra margem do engenho, houve quem acreditasse que podia barganhar com a luzinha. Seu Ambrósio, homem de posses pequenas e ambições grandes, era desses que repartia a verdade ao gosto do vento. Um dia prometeu à patroa que deixaria de jogar com a sorte. No entanto, a sorte dele costumava vir de certas jogadas à luz da lua. E quando a lua estava magra, Ambrósio sentia frio no estômago. Prometeu, disse com voz firme e um copo na mão, e o povo acreditou por alguns dias. A cruz, na encruzilhada, viu de longe a promessa e acendeu discreta. Mas Ambrósio, acostumado a dobrar a verdade, guardou a promessa numa gaveta junto com as moedas que sobravam. Não tardou e a desgraça bateu à porta do machado. A plantação teve virotes, o cavalo caiu doente, a patroa, que esperava o cumprimento, foi ficando mais magra de olhar. Ele tentou remendar com palavras doces, com meias promessas e com presentes que não iam à raiz do que havia sido dito. A luzinha, cansada de negociante, começou a aparecer na casa de noite, na janela, como se perguntasse: "E agora, homem, onde está teu cumprimento?" A resposta foi que Ambrósio perdeu o fundamento. O tempo mostrou que palavra sem raiz é leve e voa. Perdeu planta, perdeu honra e só aprendeu quando sentiu o tom de luto que a cruz traz. Mas não pense que todas as histórias tomam o mesmo recado. Há episódios que trocam dor por graça de um jeito tão simples que parece trapaça. Sabe-se de uma senhora que havia prometido a Deus que, se um filho voltasse da capital, acenderia uma lamparina toda a noite na cruz. O filho voltou depois de anos, magro de saudade e com o olhar de quem foi estrangeiro no próprio chão. A mãe cumpriu.
Todas as noites lá estava a lamparina, e a luzinha da encruzilhada acendia quando o dia que era luto passava. Dizem que, naquela casa, as velas duravam mais e as galinhas botavam mais vezes, e a paz entrou como quem vai devagar e fica. O que aquilo nos ensina é mais simples do que se imagina. Promessa feita com medo some, mas promessa feita com esperança cria alicerce. A roça reconhece isso. Sabe quando a palavra vem por falta de coragem e quando vem do fundo do peito, dessas que tem cheiro de casa, de chaleira e de pão recém-saído do forno? Ah, e tem também as promessas que são feitas sem boca aberta. Tem gente que guarda um compromisso dentro do peito e não fala pra ninguém porque tem vergonha ou medo. Essas promessas muitas vezes pesam mais porque não tem testemunha. A luzinha, que, fique claro, vê o que a boca não conta, aparece igual para elas e muda a vida do sujeito que não fala. Vi um homem que, por anos, não contou a ninguém que ia todo sábado ao morro para rezar por um irmão na cadeia. Ninguém sabia, ninguém perguntava. Um dia, a irmã dele morreu e na encruzilhada a luzinha apareceu maior que costume. O homem entendeu que a promessa precisa sair do peito e se tornar cuidado. Depois disso, falou, contou, reuniu gente e a comunidade se moveu em socorro. O povo do engenho tem um modo de dizer: promessa é cova que se abre se a gente não cuidar dar. Ou seja, se você plantou a palavra e não regou a ação, ela vira buraco para tropeçar. Por outro lado, palavra plantada com trabalho vira trigo, você colhe o que disse. E por falar em colher, não posso deixar de contar do menino do Rosário, aquele que fez promessa sem saber o tamanho dela. Era um moleque franzino, de cabelo comprido e olhos de chapéu torto. Um dia, vendo a mãe doente, prendeu nos dedos um rosário que a tia tinha trazido de longe e prometeu, aos prantos, que não partiria para a cidade se a mãe não melhorasse. A cidade brilhava com oferta e esperança. O menino quase crescido tinha um mundo na ponta da viagem. Mas quando o dia de partir veio, algo da terra lhe puxou o coração. Passou pela encruzilhada, sentiu a luzinha e percebeu que a promessa era mais do que palavra, era laço. Ficou. A mãe curou. Mais tarde, quando olhei para o garoto, vi nele um homem que soube que algumas promessas prendem, mas não apertam, seguram. O curioso, e desconfio que é assim porque a roça gosta de justiça, é que a luzinha não pune sozinha, ela apenas mostra. Quem pune ou abençoa é a própria vida, que segue o curso das palavras. Se você diz com amor, o mundo coopera. Se diz por vaidade, o mundo cobra. Não há castigo sobrenatural. Há consequência humana e divina em conjunto, como quem junta dois remos para remar o mesmo barco. Por isso, eu volto sempre ao mesmo conselho. Olha o que você fala. A boca da gente é nascente de chuva ou de seca. Guarda o que promete como quem guarda semente rara, com cuidado, com respeito, com plano de regar. Nunca prometa por impulso, nem por raiva, nem por orgulho, nem por vontade de mostrar serviço. Promete com intenção de cumprir. E se porventura prometeres e depois vires que não podes cumprir, volta lá e diz a verdade. Errei, não cumpri, me perdoa. A roça aceita mais quem volta sincero do que quem some com orgulho. Agora, escuta. Não te ocorreria pensar que a cruz é lugar de maldição? Ao contrário, é um aviso, porque a vida tem sentidos. Quem passou por ali com coração limpo e palavra certa, saiu de cabeça erguida. Quem passou com mentira no bolso, sentiu o vento mais frio. A encruzilhada é a escola de humildade, a cruz, banco de conservação. Aprender a palavra é aprender a viver. A chaleira, que antes silvava, agora só murmurava. O vento, que parecia canção para terminar, foi se calando. Eu deixei o copo na mesa, levantei com a caneca que já não tinha mais chá e olhei a noite entrar como quem fecha a cortina de um teatro. Ainda há histórias e ainda há noite. Mas é bom guardar essas lembranças como se fossem fósforos. Servem para acender quando a estrada escurece e a promessa pesa no bolso. Fica atento ao que dizes, meu filho. A palavra é luz e massa. Pode curar, pode quebrar. Tudo depende do jeito que se carrega.
E se porventura encontrar a cruz na encruzilhada, com a luzinha pingando como vela de igreja, não siga o caminho tão rápido. Para um pouco, tira a mão do bolso, vê o que tem lá dentro. Aprende se a palavra é semente ou se é vento. A roça agradece e o mundo rende mais quando a gente honra o que disse. Saí para fora como quem abre uma janela de alma. A noite ficou lá dentro, enrolada no pano das cortinas. Eu trouxe comigo o resto do silêncio e a chaleira já fria na lembrança. O chão tinha o cheiro da terra que respira, e a lua ainda estava baixa tirando o sono de quem a tinha guardado até tarde. Lá na frente, a encruzilhada me esperava com seu costumeiro ar de tribunal antigo. Duas estradas que não sabiam quem era mais decisiva. O chão marcado por pegadas que contavam segredos de passagem. Pela manhã, a roça acorda com passos pequenos. As galinhas fazem questão de anunciar o dia. E o cachorro da casa grande rosna em cumprimento. A tia Rosália vinha na ponta do caminho carregando um cesto de louça lavada. O vento pegava no avental dela e cortava aquela cena com uma paciência de quem sabe que a vida se conserta em tarefa. Ela me viu e fez sinal com o queixo. Vais para a encruzilhada? Perguntei se ela queria companhia. Ela negou com um sorriso manso. Não, filho, eu já falei demais nos meus dias. Hoje quero só ver. E foi, tocando o chão com os pés, como quem deixa a bênção. No meio do caminho, encontrei o moleque do Rosário. Não era mais moleque, claro. Tinha virado homem no compasso das coisas. O cabelo já não era tanto, mas a mesma calma permanecia. O rosário pendia-lhe do dedo, agora gasto pelo uso, como uma corda de marinheiro que já salvou muitos de naufrágio. Ele me olhou e, sem muita pressa, contou. A promessa não me prendeu. Ela me ensinou a cuidar. E sorriu como quem diz que foi sorte e foi lei, ao mesmo tempo. Chegando à encruzilhada, a cruz estava onde sempre ficava, velha, um pouco inclinada, com o musgo tomando um dos braços. Mas a luzinha, a luzinha, ainda tremeluzia como vela humilde. Havia outras coisas também. Um pedaço de pano branco amarrado na madeira, uma pedra com nome, um galho seco cravado no chão como se quisesse lembrar de alguém. O povo já passava devagar por ali, outro a outro, trocando olhar como quem confirma que o sacramento é coletivo. Foi ali, naquela manhã clara, que vi uma cena que me pesou a lembrança por dias. Um homem, que só aparecia quando chovia e que muitos diziam ter ido para longe, estava ajoelhado com as mãos cravadas no pó. Os olhos dele pareciam que tinham trazido viagem dentro. Era o tipo de olhar que sabe quanto tempo tem a distância. Ele disse, alto o bastante para quem passava, prometi voltar quando a terra ficasse dura de novo. E levantou a mão, batendo com os nós dos dedos na cruz. Ninguém perguntou por que tinha ido, não era preciso. A promessa dele era como o mesmo nome que a terra chama, retorno. O acontecido mexeu com quem ali estava. Surgiram lembranças de promessas quebradas, de pedidos engolidos pelo orgulho, de soluções enterradas porque ninguém teve vontade de cavar. Uma mulher que vinha tocando um bebê no colo falou, com voz que batia leve como batedor de farinha, às vezes a promessa é só porta que se abriu para o vento entrar, mas quando fecha com cuidado, a casa fica inteira. E foi assim que a comunidade fez o que sabe fazer de melhor, unir as mãos. Foi preciso consertar o telhado da senhora Digna. Havia dias que as chuvas punham boca nas frestas, e o menino dela, que já não era tão menino, vivia nervoso de madrugada. Alguns dos que ouviram a história lembraram-se de promessas que tinham feito nos montes, de favores que iam cumprir na primeira oportunidade. E apareceram, com martelo, pregos, uma lona velha e muita conversa. Prometeram em voz alta, porque a prova da promessa nesta roça é o som do trabalho. Enquanto dois homens levantavam a escada, uma moça da casa grande veio com um punhado de pão. Disse, sem pensar muito, prometi que ajudaria, não gosto de prometer em vão. Isso atenuou qualquer vergonha que alguém pudesse ter de se dizer incapaz, pois onde a promessa vira ação, o orgulho se devolve em serviço. E cada prego que entrava no barro do telhado fazia a palavra cair em lugar certo. Também há promessas que cheiram a medo, que são feitas para esconder o vazio. Lembrei de um caso antigo.
Uma menina que jurou que seria forte, que não choraria nunca, que não pediria ajuda. Cresceu com a mão sempre pronta para segurar a própria garganta, como se temesse respirar demais. Até que um dia, ao tropeçar num caminho, teve de admitir a necessidade de outros braços. Foi preciso aquela confissão para a comunidade se lembrar de como se tece rede. Primeiro se admite a queda, depois se arma o acolhimento. A Luizinha, sempre presente, pareceu naquela manhã mais interessada nas pequenas rendas humanas do que em grandes julgamentos. Ela se aproximava da fronte de quem falava a verdade e recuava para os que mentiam por si mesmos. Não punia, mostrava. E é notável como a própria gente já sabe ler seus sinais. Quando a luz desce e pousa devagar, é porque o que se diz vai virar cuidado. Quando ela se afasta como brasa soprada, é porque os nomes andam soltos no vento. No almoço, a mesa grande ficou cheia de vozes. O cheiro do feijão fervendo misturava-se ao do cheiro de terra lavada pela chuva do dia anterior. Fui percebendo que promessa tem também o gosto de panela. Se não tiver tempero, fica amarga. Se tiver amor, vai longe. Uma senhora trouxe uma travessa de torta, coisa rara, e disse, como quem deixa a senha. Prometia ao marido que faria sempre torta quando de casa precisasse. Ele se foi, mas a promessa continuou a cozinhar. Ninguém contestou. Promessas às vezes sobrevivem aos que as fizeram e viram tradição. De tarde eu senti necessidade de caminhar até o morro. Aquele morro onde o homem rezava pelo irmão na cadeia, o mesmo que escondia a promessa dentro do peito. A subida é áspera, cheia de raízes que agarram a sola das botas, e no alto há sempre um vento que parece perguntar se valeu a pena. Lá do topo, a roça aparece minúscula, como mapa que a gente só entende de perto. Sei que promessas vistas de cima têm outra geografia. Algumas parecem insignificantes, outras mostram ser estradas inteiras. No caminho do morro, encontrei um rapaz novo, com as mangas arregaçadas e as mãos sujas de barro. Estava construindo um canteiro para mudas. Prometi que faria um pomar onde não há, disse ele, meio sem querer. Já vi muitos prometerem coisas grandes por vaidade e terminar com cercos vazios. Mas o que embala o rapaz é outra coisa, uma esperança que é discreta, meia semente que ele mesma planta e rega. Disse que queria que no futuro houvesse fruto suficiente para dividir. Isso me trouxe de volta a imagem do menino do rosário. Promessas que seguram sem apertar, como corda que amarra uma vida e ao mesmo tempo permite crescer. Quando o sol começou a inclinar, trouxe consigo uma nuvem que apagou um pouco do brilho da luzinha na encruzilhada. Era hora de recolher o que se poderia colher do dia. Antes de voltar, passei de novo pela cruz. Havia uma carta enfiada entre a madeira e o musgo, papel amassado, palavras sem destinatário. Peguei e li. Se eu voltar, que seja com verdade. Assinatura sem nome. Não havia resposta, apenas uma promessa que ainda exigia ação. Foi então que eu a vi pela primeira vez, vindo da estrada que leva à cidade, uma mulher com um menino no colo, os dois com a roupa adulterada pelo pó da viagem. O menino cochilava, a cabeça encostada no ombro dela. Havia uma marca de cansaço que não se disfarça. A mulher parou diante da cruz e olhou para mim por um instante que foi mais conversa que cumprimento. Eu percebi as mãos dela trêmulas e o rosário que alguém havia deixado ali pendia como quem chama. A luzinha, quase por brincadeira, subiu e pousou no ombro dela como se dissesse, vem falar. Ela pegou o menino no colo com mais firmeza e murmurou. Prometi que não voltaria, mas a promessa era só medo. Agora eu preciso que a promessa seja de cuidado. Falou devagar, sem pedir licença. E ali, no meio da encruzilhada, entre o barro e o céu, tinha a sensação de que algo importante se preparava para ser dito. Gente foi se juntando sem alarde, como se o som da palavra fosse chamar mais mãos. A mulher olhou o menino e respirou fundo. Era como se quem estivesse ouvindo tivesse de decidir se aceita a nova promessa, não a do mundo, mas a da vida que pede socorro. E quando ela abriu a boca, o vento pareceu prender a respiração. Não ouvi as palavras, ouvi a entonação de quem quer reescrever a história. A luzinha brilhou mais forte, como se escancarasse uma porta.
Fiquei ali, pensando nas promessas que acomodam e nas que transformam. A roça tem essa arte, não julga por sopro, julga por raízes. E naquela encruzilhada, onde os caminhos se escolhem e as palavras se tornam chão, eu percebi que a história estava só começando a se abrir para alguma coisa maior. A mulher terminou de falar, limpou o rosto com a manga e se virou para o povo reunido. Alguns demoraram a responder, outros com as mãos sujas de serviço já apontavam para onde começar. Eu me aproximei sem pressa. A luzinha, agora baixa como lamparina de colo, pousou no rosário do menino. E por um instante, tudo ficou tão claro que até o barulho da cidade longe parecia só rumor. Era o momento em que a promessa pode deixar de ser só palavra e virar trabalho comum, feito com suor e com pão. Ela me olhou, esperando um gesto, talvez uma palavra que não fosse só juiz. Ao invés disso, coloquei a mão no ombro dela e disse o que sempre digo quando não há resposta melhor. Se vais prometer, que prometas com quem pode ajudar e com quem vai estar. Ela assentiu e o menino despertou, abrindo os olhos como quem nasce de novo. Foi nesse instante que alguém do povo sugeriu aquilo que sempre se sugere aqui, que a promessa fosse celebrada em trabalho e não apenas nas bocas. Houveram planos discretos, conserto de telhado, banca de farinha trocada por leite, uma cama feita para o menino, um lugar de dormir sem frio. Tudo prometido em voz alta, com testemunhas. A mulher sorriu, um sorriso pequeno, mas que já tinha gosto de lar. E ali, naquela feira de compromissos, senti que a luzinha sorriu também, porque seu trabalho é mostrar aonde a mão precisa ir. Ainda assim, na medida em que a noite se anunciava outra vez, ficou aquela dúvida suspensa. Haverá promessas que a gente faz só para se sentir melhor e que, no fundo, não vêm com o trabalho? Ou há promessas que nascem no desespero e acabam transformando a vida toda? A resposta, como sempre, chegou pela voz das coisas. Homens voltando ao serviço com ferramentas, mulheres desenrolando mantas, crianças torrendo com uma alegria desconfiada. O movimento era uma prece em ação. Antes de partir, cruzei o olhar com o menino do rosário. Ele me ofereceu um pedaço de pão e disse: "Prometer é fácil, meu amigo. Difícil é ficar fazendo todo santo dia." Concordei. É difícil, mas se há uma coisa que a roça ensina é que perseverar é mais precioso que juramento eloquente. E assim, com a promessa virando rotina, a comunidade foi se erguendo como quem tece uma rede que não deixa ninguém cair. Quando a escuridão começou a crescer, fui andando em direção à minha casa. O caminho parecia mais leve, como se a palavra cuidada aliviasse o peso do corpo. Porém, enquanto a poeira assentava e a luzinha se acomodava numa fresta da cruz, um vulto apareceu no limiar da estrada. Um homem alto com um saco no ombro que ninguém ali conhecia. Ele parou, olhou em volta e a luzinha, como sempre atenta, foi até ele e ficou por perto, lançando pequena luz no rosto cansado. A presença do estranho trouxe outro ar à praça. As bocas se calaram. Ele não disse logo o que trazia, apenas deixou o saco cair e despregou o casaco. Parecia cansado de viagem longa, como quem vem trazendo promessa de viagem. As conversas se entrelaçaram e alguém perguntou se vinha de longe. Ele falou apenas depois de acomodar o saco no chão. Vim cumprir uma promessa que meu pai me fez escrever antes de morrer. Não sabia se viria, mas trouxe a verdade no saco. Havia algo na voz dele que não pedia esmola, pedia chance. E a luzinha, sem pressa, piscou como quem confirma. Há promessas que atravessam gerações. O povo olhou um para o outro. E eu, que já vi tantas histórias dobrando-se como roupa no varal, senti que aquela chegada era o começo de outra trama que não poderia ser deixada solta. Ficou no ar naquela noite a sensação de que a encruzilhada estava longe de esvaziar o trabalho. Havia promessas a cumprir, promessas a consertar e promessas que ainda iam surgir. E eu, com um copo vazio na mão e uma chaleira de lembranças no coração, percebi que tudo o que podíamos fazer era acompanhar, com mãos, com fala, com presença, até que a palavra se tornasse mesmo, de fato, terra. A lua veio plena, e a luzinha se aninhou no vão da cruz, esperando a manhã.
E eu, sabendo que a roça tem memória longa, voltei para casa com passos leves, porque naquela noite aprendi de novo que prometer é abrir caminho, e que caminho aberto pede companhia. Ainda havia muito a acontecer. A estrada à frente parecia pontilhada de rostos que iam aparecer. Eu caminhei pensando nisso, e o som distante de vozes trabalhando ficou comigo, como quem promete voltar. O homem ajeitou o saco com mãos cuidadosas e por um momento ficou olhando para a praça como quem toma conta de um terreno que já pertenceu a alguém. A luzinha pousou em seu ombro, pequena pássaro de lume, e ele sorriu pela primeira vez, um sorriso que não se pedia nem se oferecia, simplesmente veio. Alguém que vinha de longe trazia sempre um pouco de silêncio junto consigo. Era como se o vento lhe tivesse emprestado o segredo. Meu nome é Mateu, disse ele, quando alguém que conhecia a voz se aproximou. Meu pai chamava-se Elias. Antes de morrer, pediu-me que trouxesse ao lugar onde havia prometido ajudar uma família que tivesse um menino com febre. Ele dizia que não era por azar, mas por voto. As palavras vieram baixas, medidas, como quem tenta não quebrar o ritmo dos ouvidos atentos. Houve um murmurinho. Votos e promessas atravessavam aldeias como sementes. Alguns germinavam, outros vintajavam na memória e apodreciam. Perguntas surgiram, porém ninguém o interrompeu. Eu observei o modo como as mãos de Mateu tocavam o saco, como quem reconhece algo sagrado dentro de algo simples. Mostre-nos, sugeriu uma mulher que havia costurado mantas naquela tarde. Se o pai prometeu, que venha com sinal. Mateu hesitou, depois baixou o cordão e abriu o saco com cuidado reverente. De dentro saiu um conjunto de objetos que falavam de outra casa. Um cantil de couro, um pedaço de pano com o brasão de uma aldeia distante, e no fundo, enrolado em papel ceroso, algo pequeno e pesado. Ele retirou o pacote com as duas mãos e o colocou no chão entre nós. A luzinha aproximou-se e pousou ali, como se reconhecesse o cheiro da promessa. É uma caixa, disse o menino do rosário que tinha voltado à roda. A caixa do avô do meu avô era do mesmo jeito. A memória infantil trouxe um riso contido. Meninos guardam sem querer a reverência dos mais velhos. Mateu desembrulhou o papel. Havia dentro uma caixa de madeira, talhada simples, com uma inscrição gasta no topo. Para a casa que prometeu pão. O elan da inscrição estava quase apagado, mas ainda se reconhecia a intenção. Promessa escrita, herança de mãos que sabiam prometer. Meu pai escreveu as condições, disse Mateu. Ele deixou uma carta. Tirou então um papel dobrado, amarelado pelo tempo, e leu com a voz que parecia tremer mais pela emoção do que pela idade. Se esta terra um dia precisar, quem receber isto deverá plantar 10 hectares com milho do outro lado do rio, oferecer metade da colheita a quem não tem celeiro e guardar a outra metade como semente para a próxima seca. Quem cumprir terá meu nome lembrado em pão e em lembrança. Palavras de voto sempre soam estranhas quando saem de um papel. Pareciam pesadas e simultaneamente leves, como se, ao serem lidas, exigissem trabalho e compaixão na mesma medida. Alguns ouviram e, sem pensar, miraram o campo além do rio, lá onde o solo parecia ter memória de outrora, mas também marca de abandono. É trabalho grande, disse o homem que havia prometido consertar o telhado naquela manhã. Era a voz da prudência. Quem fará? Quem semeia e colhe precisa de mãos que duram todo o ano. Faremos, disse enfim a mulher cujo menino despertara naquela tarde, porque já prometemos a outro e sabemos que promessas se multiplicam quando se fazem com as mãos. Havia firmeza na sua fala, uma decisão nascida da própria necessidade e do que havia visto, a promessa que vira rotina na comunidade. Discutiu-se como dividir o labor. Falou-se de rotação de trabalho nas vindimas, de guardar sementes em porões comuns, de ensinar moços a manejar o arado que já rachara por uso. E por entre as decisões, a figura de Mateu ficou menos de estrangeiro e mais de portador de uma missão, que se encaixava nas necessidades do campo. Ele aceitava instruções, ouvia as tradições e, quando não sabia, perguntava. Havia humildade na missão trazida pelo saco.
Ao meu lado, senti a luzinha mais quente, como se aprovasse a escolha. Ela ia e vinha entre as mãos calejadas, pousava no rosto de quem tinha de decidir e, às vezes, iluminava a linha do papel dobrado, lembrando que palavra escrita precisa de corpo para ser cumprida. Quando a lua despontou alta, combinou-se que no dia seguinte partiríamos cedo. Alguns lavrariam a terra, outros cuidariam de arrecadar ferramentas e animais para puxar arados, e alguns, entre os quais me incluíam, dariam guarida a Mateu, até sabermos onde exatamente ficava a terra de que falava a carta. Havia consenso de que promessas antigas exigem cuidado novo, como quem transmite um relicário de geração em geração. Mateu sorriu com o acordo. Colocou de volta a caixa na sua manta e, antes de armar o saco, procurou no bolso um medalhão, um pequeno círculo de metal com gravura de mãos entrelaçadas. Ele o depositou na minha palma, gesto rápido e silencioso. Para lembrar, disse, que promessa que atravessa gerações não é só do morto, é também do vivo. Segurei o medalhão. Pesava pouco, mas era denso de intenção. A luzinha, como se reconhecesse o gesto, enrolou-se à volta do objeto por um instante, depois subiu e aninhou-se no meu ombro. Respirei e olhei para a praça, onde vozes baixas seguiam combinando os primeiros passos do trabalho. Era madrugada quando finalmente me despedi. Ao caminhar para casa, com o medalhão quente na palma da mão e a voz das pessoas ainda ressoando, pensei no que o velho Elias havia querido que se cumprisse. Promessas deixam rastro, disse para mim mesmo, e a roça, pacientemente, sabe cuidar desses rastros. Atravessei a ponte sobre o riacho e, antes de virar o caminho que me levava, olhei para trás. O saco de Mateu era um pequeno ponto na estrada, a praça uma mancha de luz e movimento. Acordamos para fazer. A promessa, de certo, não se faria sozinha. Devagar, guardei o medalhão no peito e fui pensando nas tarefas do amanhecer. Havia sementes a buscar, arados a afiar, gente a reunir. Uma promessa traria trabalho. Naquele trabalho, talvez, nascesse uma nova forma de lar. E assim, com a lua ainda baixa e os passos dirigidos à casa, senti que a estrada iria me levar até a próxima promessa e que eu deveria estar pronto para dar as mãos.